será conferida uma boa safra eleitoral. Isidro tem essa opinião também? Vamos para o painel. Isidro, qual é a tua opinião, dado que não se fazem coligações na ausência de partidos políticos? A exigência não pode ocorrer entre um não partido e um partido. E agora, qualquer que seja a nomenclatura com o Bloco Democrático, ele terá sempre de concorrer, não é? Para poder preencher a exigência da lei de partidos políticos. O sistema de inteligência de Angola, ok? Primeiro faz uma leitura exata do indivíduo. Depois faz novamente uma leitura exata do indivíduo. Define quais são as ambições desse indivíduo e vai criando aquilo que nós chamamos de agenda. Se nós olharmos bem o que está a passar em Angola, nesse momento, é basicamente uma agenda do próprio regime, ok? É uma agenda que eles estruturaram muito bem e estão a levar a cabo. E não se pode fazer aqui muitas afirmações, mas a história mostra-nos o caminho que está a ser conduzido, esse processo. Há pontos, eu quando vejo que primariamente foram soltadas algumas informações que mostravam um conjunto de exigências que eram feitas pelo presidente do Prajá com relação às questões de FPU, e depois mandou mais uma de que não estavam a cumprir determinados acordos e etc. Aí ele criou a legitimidade para o desvinculamento primariamente. Mas ele não precisa se desvincular já. Mas ele cria já legitimidade e deixa aí como assunto adormecido. Aquilo já foi colhido, mas não foi discutido. Mas já está aí adormecido e a qualquer momento aquilo pode ser apontado como um possível elemento para a desvinculação do próprio Prajá. Então, há determinadas informações que já foram colocadas a nível das redes sociais que já vão mostrando essa tendência, já vão mostrando que realmente o fim último dessas informações é a desvinculação do Prajá da plataforma FPU. Depois, nós temos mais essa informação de que 7 deputados, né, que estavam dentro da FPU, ok? Da UNITA, né? Estavam pela UNITA, mas pela FPU, se desvincularam para poderem cumprir outra agenda com Prajá. Isso são indícios muito importantes que precisam de se fazer uma leitura adequada. São indícios que atestam que o Prajá realmente está-se a preparar para se desvincular da FPU. Só não vê quem não quer, ok? No entanto, esse sempre foi o projeto, ou foi um projeto emergencial que foi criado, mas também foi o projeto, eu disse, que em 2022, que Prajá, que os serviços de segurança do Estado haviam feito um dossiê com os acontecimentos de 2022 para evitar que os mesmos se repetissem a posterior. Então é justamente isso que a gente vê aqui. O Prajá ter ingressado para o FPU e essa estrutura que a gente aponta aqui, que o regime vem perdendo 10% em todas as eleições, significa que em 2027 definitivamente perde as eleições, a não ser que aceita perder 10%, fica abaixo da expectativa, mas consegue fazer a dispersão dos votos restantes entre o Prajá e a UNITA. E o que é que vai acontecer dessa forma? Olhando bem a fundo, e nós temos que ter muita atenção, para além das informações que se vinculam ligadas à refrigeração de dólares e etc., de kwanzas, ou sei lá como, e outras informações que há aí, é preciso nós analisarmos as irregularidades que se surgem dessa legalização relâmpago do Prajá. Isso é algo que nós não precisamos aqui de dar muitas voltas para entender. E nós precisamos também de entender que algo que é real é que, dada a dimensão da presença do MPLA enquanto partido de Estado nas instituições,
qualquer partido aqui em Angola só será legalizado se tiver algum compromisso com o sistema, com o partido no poder. Isso é certo. Nós vemos que os partidos satélites que apareceram, apesar de termos muitos jovens nesses partidos e etc., notamos que esses jovens politicamente não são ativos, não têm uma opinião sobre os factos que vão acontecendo. É só vermos o caso de Moçambique. Era um momento para esses jovens que estão a aparecer apoiarem realmente o acontecimento em Moçambique, porque o acontecimento, aquilo que acontece em Moçambique é um facto histórico, é algo que devia preocupar-nos a todos os africanos, principalmente os jovens aspirantes à política. Compreender e apoiar Moçambique é também compreender que em Angola também temos a mesma história. Mas quando você vê que jovens políticos absteram-se de tecer comentários ou de apoiar diretamente a figura do Venâncio Mondlane nessa luta, mostra claramente que esses jovens surgiram no cenário político com compromissos ligados ao partido no poder. E é do partido do poder que eles recebem as diretrizes de como devem atuar, do que devem falar publicamente, etc. E a partir daí você vê o silêncio e a forma deles de atuação. Acabam por se tornar esses partidos vegetativos, que o tempo passa, fazem um silêncio gritante, e quando se aproximam as eleições, também surgem com promessas do que são capazes de vencer eleições para estar no poder do país, para amealharem muito o dinheiro que é dado para que se possam participar das mesmas eleições. É esse padrão que o MPLA criou, e se nós olharmos as irregularidades que houve para a rápida, o rápido licenciamento do próprio Prajá, mostra claramente isso. Houve algum acordo que foi fechado aí, porque pasmem-se que as prerrogativas usadas pelo Tribunal Constitucional e etc. para a questão de legalização do Prajá, ok? Foram que os documentos não bateram certo e etc., mas sabe-se claramente que foram os mesmos documentos que permitiram essa legalização rápida. Ou seja, há aqui uma jogada extremamente estratégica. O MPLA pode até perder 10% para manter a tradição dos 10%. E olha que é uma tradição que não é nada fácil, e analistas, ok? Analistas políticos conseguem ver que a perda linear de 10% corresponde a uma fraude já instituída pelo partido no poder. Vão tirando 10%. Não é possível, em nenhuma parte do mundo, um partido perder 10% em cada pleito eleitoral de forma linear. Isso é falso. Isso aí é uma fraude instituída. Agora, se quererem manter a tradição da perda dos 10%, vai se perder. Eles podem perder os 10%, nesse caso vão ter 40%, e os 60% distribuir entre partidos da sua própria confiança. E quando se traz a perspectiva do Prajá ser governo, com ter parte do governo e etc., estamos a falar justamente disso, que o Prajá e a UNITA, o Prajá pode ser colocado numa posição superior à UNITA, nesse caso, e para estar a apoiar basicamente o MPLA para fazer um jogo duplo. E aí vai-se continuar a ter o controle, porque o Prajá, não acredito que ele surgiu novamente, que surgiu na história política ou surgiu agora no cenário político sem ter feito nenhum acordo com o MPLA. Isso é mentira. E depois, é preciso olharmos que existem muitas informações que antecedem todos esses aspectos. A ideia de publicamente, eu e o presidente João Lourenço temos um bom relacionamento, eu e não sei o quê. E essa ideia que tentam inculcar na mente dos angolanos, que os políticos, apesar de tudo, devem manter um bom relacionamento e etc. Para mim, tudo isso é muito falso, porque nós estamos numa luta política, né? Tudo muito bem que é uma luta política e etc. Mas, na verdade, quando os políticos, a gente sabe quem é o causador dos problemas que nós vivemos em Angola. Nós, nesse momento, estamos a viver um abandono administrativo sem precedentes. Não há água, retorno da cólera. Os problemas que nós estamos a viver mostram claramente que a cultura de colocar indivíduos sem experiência em espaços-chave da própria administração pública está a levar o país a uma era de máxima exclusão e pobreza. Já voltamos à generalidade. Isidro, Pedro Caiado. Bom, doutor William, eu em 2017, o doutor William e o Smith vão lembrar-se desta frase que eu vou aqui utilizar. Ouvi do doutor Abel Chivuco em dizer de que quem quer ir longe, vá com os outros, mas quem quer ir depressa,
que vá sozinho. Foi usada várias vezes essas palavras no sentido de congregar mais pessoas, mais diversidade, naquele período em que todos nós estávamos eufóricos de substituir o MPLA com a Casa CE, mas, contudo, não ocorreu por conta das divergências, da má gestão do próprio líder sobre a Casa CE, e temos que frisar isso, má gestão de pessoa, má gestão de recursos financeiros também, e, portanto, hoje acabamos de ouvir uma outra frase de que, portanto, amanhã seremos poder ou então parte do poder. Mas eu só preciso segurar esses dois elementos. Primeiro, não é proibido que o Dr. Abel Palanca Chivuco, como presidente e como político, mandar um recado de género de que vão fazer parte do poder. As instituições estão ali, ele pode fazer parte de qualquer das formas. Mas eu olho para essa fala como uma fala política, não de uma certeza como tal, porque várias vezes o próprio Dr. Abel já o fez e o Dr. William é testemunha disto. O CIMIT também está ali, é testemunha disto, de que em 2012, por exemplo, quando surgiu a Casa CE, não usou essa linguagem, mas em 2017 usou a linguagem de que seremos seremos governo ou parte do governo. E não tínhamos sido governo nem parte do governo. Portanto, são apenas uma instrumentalização, uma motivação política, salvo que agora está com o maior partido da oposição, a UNITA, que agora disse claramente de que tomará conta das ações do Adalberto, vai ter autoridade sobre as ações do Adalberto, isto é claro e é público também, mas sobre isto de fazer parte, sim ou não, do poder, acho que é uma linguagem política que o Dr. Abel acaba por fazer. Por que eu digo que é uma linguagem política? É uma linguagem política porque o próprio MPLA não está preparado para uma transição de poder político, nem menos pouco de transição administrativa. O MPLA não está preparado para deixar o poder. Por isso é que todos nós ficamos contra em 2022, quando o presidente Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA, diga-se aqui, quando disse que vamos continuar a lutar dentro das instituições. Bom, nós sabíamos que as instituições são todas elas marionetas do partido no poder, que não seria possível lutar. O momento era, na verdade, aquele, enquanto tínhamos a banha do cabrito quente, que aproveitaríamos comê-la de que todo mundo saberia onde ele votou. Portanto, era, na verdade, defendermos o voto naquele período, termos a qualidade e a capacidade de irmos às ruas, mas pronto, ouvimos uma voz talentosa de um líder que dizia que vamos lutar nas instituições. Portanto, e as instituições são essas que estão corroídas, viciadas, corruptas, que estão totalmente hoje ligadas ao MPLA, porque o Dr. William tem estado aqui a dizer que o MPLA é uma instituição de emprego, uma instituição financeira, deixou até de ser uma instituição política, passaria a ser uma instituição quase bancária, porque agora tem estado a distribuir viaturas, dinheiro aos seus militantes e dar, se calhar, emprego também para os demais militantes. No entanto, é normal a linguagem, do meu ponto de vista, que não vejo ameaça nenhuma e não ameaça sequer a UNITA, e um elemento muito fundamental é que eu não sou da UNITA, devo dizer isso, mas a UNITA tem uma base muito sólida, que é impossível, para já, em menos de 3 ou 4 anos, consolidar esta base, porque a UNITA vem a trabalhar numa base muito antiga, é uma base só a contar com os seus militantes fiéis, vamos aqui sublinhar isto, são um número muito elevado, por isso é que tem razão aqui o CIMIT quando disse daquela fala que as eleições vão ser lutadas pela UNITA e pelo MPLA. Portanto, hoje por hoje,
é necessário vermos a força que a UNITA tem, é necessário olharmos pela força criada, a moldura humana que a UNITA tem, que de qualquer das formas ameaça o poder. E administrativamente, o partido com mais técnicas e bases, mais calujada, mais perseguida até certo ponto, que derramou, ou seja, mais gente na luta da libertação deste país é a UNITA. Portanto, e está, na verdade, em condições na verdade, de tomar o poder que o MPLA tem, mas não vejo o MPLA estar habilitado para uma transição pacífica e humilde deste país. Portanto, é preciso ter isto em conta. Vamos ouvir o Anselmo antes que adormeça. O debate é interessante e acompanhei com muita atenção o Dr. Chicote quando falava com muita propriedade a forma como o Prajá foi legalizado. Portanto, eu dizia antes que o Prajá não obedeceu, de facto, procedimentos corretos, como dei a pista. O coletivo de juízes conselheiros não apreciaram o processo, por isso que não assinaram. Só por isto já é uma evidência de que houve uma fraude. Esta legalização não cumpriu com os requisitos, simplesmente foi uma diretiva ou uma determinação política. Isto sabe-se. Agora, quanto à política, a política hoje é uma ciência. E desengane-se aquele que pensa que só pelo facto de ter o nome ou o rosto consegue manipular ou ludibriar ou consegue galvanizar vitórias. Não. Porque nós estamos a falar de uma figura que é preciso termos em linha de conta o seguinte. O político tem que ter um perfil. O perfil do político enquadra-se numa característica de coerência, de compromisso, de integridade, um conjunto de valores que ele tem que apresentar. E depois a pureza ideológica. A ideologia é muito determinante. Como podemos comparar o doutor Abel? O doutor Abel é um homem que começa com a UNITA, vai para a Casa C, vai para o Prajá. Quer dizer, só per si este comportamento não lhe dá o capital, ou seja, isso retira a seriedade no corpo de um político. O político tem que ser consequente. O político tem que ser aquele que defende isto hoje, porque tem que ter convicção. Está a defender o quê? Porque essa questão do poder pelo poder é o que levou o país ao abismo. E o angolano hoje, e qualquer angolano consultado, ninguém está disposto, ninguém quer voltar ao cenário de um partido que governa há 50 anos com este resultado desastroso. A vaidade por si não é, a arrogância não é. Quer dizer, nós temos que ter um político que seja, de facto, alguém que consiga congregar sem pensar que todos, ou seja perfeito. Não. Cada um tem o seu defeito. Mas estamos a falar da política. Política é, de facto, uma área de atuação social, que é preciso que o homem esteja firme, esteja saudável, mental, fisicamente, e defina o que quer. Porque aqui o que existe são projetos, são objetivos. Estamos a prosseguir o quê? Porque não vale a pena a gente cair nesta onda de ilusão, seguir só por seguir, para depois encalharmos no processo como estamos a viver hoje. É preciso que haja, de facto, ruptura. Ruptura com quem? Ruptura com o regime que governa há 50 anos. Alguém que faz parelha, alguém que faz amizade com o regime, ele vai convencer quem? Vai convencer a mim, vai convencer o meu avô? Não. E é preciso também saber-se que o Prajá, por mais que se estique, nunca vai atingir os pontos a cobertura do país. Nunca. Angola é um país muito grande. Nunca vai conseguir atingir os pontos do país. E só por isso tem, de facto, uma diferença. E não só, o próprio homem em si tem um histórico
muita gente lhe conhece como sendo aquele, mas quando você não é sério consigo próprio, não é sério com os seus colaboradores, não é sério com qualquer que seja, vai ser sério com o povo. Nessa altura, o povo está de facto, o povo já definiu o que quer. Agora, precisamos sim de atualizar e sofisticar os mecanismos de controle de voto, caso não seja possível a alteração das leis eleitorais dos partidos políticos, então há que haver aqui uma mobilização em massa de maneiras que se consiga controlar o voto. E cada um agarre-se naquele instrumento, naquela ferramenta, para amanhã dizer que não, nós votamos ali. O nosso voto não pode ser desperdiçado dessa vez. Porque hoje não é possível, como disse meu doutor Scott, não é possível que o MPLA faça o vote-face. Não é possível. Por tudo quanto estamos a passar, né? E nós vamos confiar a alguém que está a ser alimentado, porque muita gente pensa que o poder tem que ser oferecido. Não, o poder conquista-se. Mas tem que ser com mérito. Essa coisa de dizer que não, eu sou amigo do fulano, por isso o fulano vai me ajudar, o fulano vai, como já fez no Tribunal Constitucional. Não, isto não conta. Política é prática. A prática política não permite que isso seja um dado consolidado para que alguém se sinta vaidoso. Portanto, como dizia eu, é uma situação por si já previsível, e nós estamos felizes porque tudo o que está aqui a se dizer já se sabe, não há segredo nenhum. Tanto nas redes sociais como outros canais oficiosos, os discursos que proferem e depois voltam a desmentir. Essa questão do poder, Okay. do poder foi de facto dito por alguém e não se coibiu até em dizer que mesmo com o MPLA pode fazer coligação. Portanto, isso já se sabe. Agora, nós temos que trabalhar neste quadro da previsibilidade, porque os indicadores estão ali. O que é que eles querem? Não querem o bem para o povo, querem sim a vaidade para si, querem sim tirar proveitos para sustentar os seus egos, os seus umbigos. E o povo não quer mais isso. O povo quer alguém que, de facto, venha fazer diferente e venha melhorar a condição de vida e venha defender o povo de forma intransigente, devolvendo a dignidade e a liberdade que esse povo precisa. Ok.